Olá, turma do primeiro ano, bom dia! Como vocês estão? Bom, nós da Escola Municipal Nossa Senhora das Maravilhas aprenderemos hoje sobre 19 de abril, Dia dos Indígenas. Vamos lá? Prontos para mais uma aula divertida? Eu estou! Goiânia, terra dos caboclinhos. Nós aprendemos na semana passada, na história de Goiânia, que Goiânia é a terra dos caboclinhos, porque na sua história envolve o povo indígena, certo? Então, o que acontece com isso? Nós vamos aprender um pouquinho mais sobre esses povos, certo? Então, os caboclinhos são uma das mais antigas manifestações do Carnaval de Goiânia, composta por desfiles de tribos, com seus estandartes ao vento e a beleza de suas fantasias. Os índios encontram-se na dança que representa as lendas e glórias dos antepassados, compostas por homens e mulheres trajando vistosos cocares, saias, adereços nos braços, tornozelos e colares. Então agora você pode assistir a apresentação do bloco, dos caboclinhos, certo? Então, quero dizer a você que isso faz parte da cultura goianesa, certo? Então, agora nós vamos conhecer um pouco mais sobre os índios, sobre os indígenas. Vamos lá? Turma do Folclore. Em uma grande aldeia indígena, um índiozinho acordou todo contente. Colocou seu cocar de penas e saiu pela aldeia acordando toda a tribo e anunciando: hoje é o dia do índio. Na floresta, a turma do folclore ouviu o aviso do índio e saiu para festejar com os amigos da grande aldeia. Chegando lá, toda a tribo estava reunida com o pajé, que contava histórias sobre seus antepassados. A turma se sentou e escutou os contos do sábio índio. Ele falava sobre o artesanato e os objetos que os índios criam há tantos anos com cipós, barro e madeiras. Contava também de quando os portugueses aqui chegaram com suas caravelas imensas. O pajé lembrou de como as florestas eram cheias de árvores de grandes tamanhos, como o pau-brasil, de onde originou o nome do nosso país. Contou também sobre a dança da chuva, ritual indígena para trazer água para as florestas. Toda a tribo estava atenta, escutando as histórias do grande chefe. Foi aí que o pajé surpreendeu o saci, que devorava uma espiga de milho, com uma pergunta:
Saci, você sabia que o uso do milho como alimento começou com os índios? O pajé aproveitou para falar sobre outros alimentos da cultura indígena, como a abóbora, o feijão e a mandioca. Quando a noite chegou, a turminha foi convidada para um grande banquete, com muita comida e apresentação de danças indígenas. E assim comemoraram o Dia do Índio. Vamos assistir mais um vídeo para nós aprendermos ainda mais. Só um instante. Vamos lá. Dia do Índio. O Dia do Índio no Brasil é comemorado no dia 19 de abril. Os índios foram os primeiros habitantes do Brasil. Eles já estavam nas Américas há muito tempo. Quando os portugueses chegaram aqui no Brasil em 1500, eles encontraram esses habitantes que já moravam aqui. Os nativos que aqui habitavam foram chamados de índios pelos europeus porque eles acreditavam ter chegado nas Índias. Quando descobriram que se tratava de uma nova terra e não das Índias, o nome já tinha pegado. E é por isso que até hoje são chamados de índios. No Brasil, existem diversas tribos indígenas espalhadas pelo país. A cultura indígena é muito diversa e cada etnia tem seus hábitos próprios e um jeito de se relacionar com o mundo. Os índios vivem em habitações coletivas, ou seja, eles compartilham ocas ou malocas, que são feitas geralmente de madeira e palha. Esses locais são bem grandes e não possuem divisões e abriga muitas famílias. Uma tribo sempre tem um cacique e um pajé. O cacique faz o papel de chefe, organizando e orientando os índios. É o responsável em aplicar as regras da tribo. E o pajé é o sacerdote da tribo, que conhece todos os rituais religiosos. É também o curandeiro, pois conhece todos os chás e ervas para curar doenças. Os índios usam armas para caçar e pescar. As armas que eles usam são arco e flecha, lança, sarabatana, dentre outros. A alimentação indígena ao longo do tempo mudou bastante. Já não é tão natural quanto antes. Mas, de modo geral, eles se alimentam de caça, pesca e vegetais. Como podemos ver nessa imagem, alguns exemplos de alimentos consumidos pelos indígenas: mandioca, peixes, chibé, que é uma farinha de mandioca diluída em água, açaí, beiju, quiampira. A alimentação dos índios varia dependendo da tribo e região do país que eles vivem. Os índios costumam usar redes ou esteiras para dormir. Já a vestimenta indígena depende. Os índios mais isolados usam tanga, saiote, cintos feitos de penas de animais, folhas de plantas, cascas de árvores, sementes ou miçangas. Já os índios que vivem mais em contato com a sociedade se vestem normalmente como todos os brasileiros. A arte indígena é extremamente rica e se manifesta na música, na dança, arte plumária, cestaria, cerâmica, tecelagem e pintura corporal. E cada tribo indígena possui comportamentos e costumes próprios que as diferenciam umas das outras. Curiosidades.
A cidade mais indígena do Brasil é São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas, onde cerca de 90% da população é indígena. Várias palavras que usamos são de origem indígena, como por exemplo o maracujá, guaraná, mandioca, caju, tambaqui, pirarucu, oca, etc. E o uso da rede para dormir é um costume herdado dos indígenas. Então, a data do dia 19 de abril deve ser considerada como um motivo de reflexão para pensarmos nos importantes valores culturais dos povos indígenas e na contribuição para a formação da cultura brasileira. Viva o Dia do Índio! E aí, pessoal, vamos pensar? Então, para pensar, vamos lá. Onde moravam os indígenas? Vocês sabiam de toda essa história sobre os índios, sobre os indígenas? 2. Os indígenas criavam objetos com quais instrumentos? 3. Qual o nome da árvore que deu origem ao nome do nosso país? 4. Além do milho, quais outras comidas de origem indígena fala no vídeo? É preciso que você dê uma paradinha no vídeo, volta um pouco, assiste novamente se você não estiver lembrado, certo? Então agora vamos para as nossas atividades. Primeiro, você vai gravar um vídeo falando um pouco sobre os índios, sobre os indígenas. Nós acabamos de estudar. A gente sabe que os povos indígenas são povos super importantes para cada um de nós, para a nação brasileira, porque representa a gente desde quando os portugueses chegaram ao Brasil. 2. Realizar a atividade do caderno. Daqui a pouco eu vou explicar melhor como vai ser essa atividade no caderno, certo? 3. Fazendo arte. Se você tiver tintas em casa, faça a arte e envie uma foto, certo? Quero que vocês caprichem. Explicando melhor a atividade 2. Bom, vai ter o nome da escola na atividade, vai ter a parte para você colocar o seu nome e a data também. Então, se você puder, peça ajuda a um adulto para ele te ajudar a copiar essa atividade no caderno, certo? Se você conseguir copiar sozinho, melhor ainda. Diz assim, os índiozinhos. 1, 2, 3 índiozinhos, 4, 5, 6 índiozinhos, 7, 8, 9 índiozinhos, 10 no pequeno bote, iam navegando pelo rio abaixo, quando o jacaré se aproximou, e o pequeno bote dos índiozinhos quase virou. Então temos aí a música dos 10 índiozinhos. Gostaram? Aí vem a nossa primeira pergunta. Quantos eram os índiozinhos? Vai responder aí, nessa parte desse retângulo, certo? E depois tem assim: ajude os índios a completarem os números. Então vocês vão ver que tem números aí e está faltando. Então você vai olhar para onde tem os bonequinhos lá em cima e vai ver que os números estão organizados do número 1 ao número 10. Então você vai olhar para essa parte e vai completar os números que estão faltando, certo? É muito fácil que vocês vão arrasar. Estarei aguardando as suas atividades. Muito obrigado. Tchau, tchau. Até a próxima aula. E qualquer dúvida, basta mandar mensagem no WhatsApp que eu estarei respondendo a todos. Certo? Beijos.